Pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre a gripe aviária, essa doença que tem uma taxa de mortalidade de 50%, que é muito, né? E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o porquê que a gripe aviária é uma preocupação entre os cientistas e o que você deve saber e tirar algumas dúvidas de vocês nesse vídeo. Então vamos começar pelo básico. Os hospedeiros naturais desse vírus da gripe aviária são as aves selvagens e foi declarado a emergência sanitária. Por quê? Porque existe um risco de propagar rapidamente entre as aves. Tem que evitar que chegue às granjas e a criação de aves de alimentação própria. Por quê? Uma vez que isso chegue, vai disseminar entre essas grandes, vai sair um monte de ave infectada e elas precisarão ser sacrificadas e obviamente a oferta de frango, de ovos vai cair muito. Então mesmo que não impacte o ser humano agora, ainda assim vai impactar na economia. E a gente tem que pensar, pessoal, que o Brasil é um dos maiores produtores de frango, etc e tal. Então imagina, a gente exporta para boa parte do mundo. E aí você tem um monte de aves que está com gripe aviária. Será que alguém vai comprar? Imagina o quanto que isso vai afetar a economia brasileira, né? No Brasil, até onde eu vi agora, já existem mais de 180 casos confirmados de gripe aviária e vários outros que existe suspeita de gripe aviárias, não só nessas aves, que são os hospedeiros naturais, mas também de outros animais, o que então causa a preocupação. Por isso então a emergência. E aí que está uma das preocupações, porque essas aves, elas migram de local. Então veja que nesse caso, uma pandemia, caso venha acontecer, seria muito difícil de você constrigir as pessoas, colocar as pessoas para ficar em casa, etc e tal, ou não disseminar globalmente, porque as aves PC, elas migram. Em 2005 a gente teve alguns casos de pessoas infectadas no Vietnã, Tailândia, Indonésia e Camboja, ou seja, mais por lá pela Ásia. O Chile, esse ano, 2023, houve um caso relatado de gripe aviária em um ser humano. Agora, como que se transmite? Então, a transmissão se dá através de secreções das aves infectadas, então através das fezes, urina, secreções geral. Então assim, não tocar, não pegar em aves que está infectada. E principalmente para o pessoal mais da área rural, né? Ah, Pedro, mas comer ovo, comer frango, eu vou pegar gripe aviária? Não pega se você comer ovo ou consumir as aves, tá? Por agora, existem muito poucos casos que o ser humano foi infectado pela gripe aviária. E a maior preocupação de todas é se esse vírus vier a ter uma mutação que cause a transmissibilidade de humano para humano, que até então se dá entre ave para humano. E a gente segue essa gripe aviária por muito tempo, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente já trabalhou com ele em laboratório e viu que há possibilidade que algumas mutações venham a ocorrer e que então vai fazer com que a gripe aviária, o vírus, passe a infectar os humanos. Só que não foi relatado ainda uma transmissão de humano para humano, ou seja, aparentemente isso não está acontecendo. Mas se o vírus se adaptar, em qualquer momento isso pode acontecer, e passar de humano para outro humano e de humano para outro humano, e ainda assim passar para as aves, aí a coisa foge do controle. Esse vírus não só causaria um estrago para os seres humanos, causando mortalidade alta, mas mesmo se não vier a transmitir para o ser humano, tem um problema econômico. Então, antes de tudo, eu queria falar com vocês sobre o vírus. Esse vírus, ele é da mesma classificação do influenza, que causa gripe no ser humano. E a gripe aviária que a gente está acompanhando no Brasil seria o H5N1. E aí a gente pode dar uma olhada só para entender um pouco mais sobre esse vírus. Então, como que ele é, né? Qual que é a cara desse vírus? Porque a gente viu isso com o Covid, né? Momentinho. O vírus da influenza, eles têm essas proteínas que seria na superfície da partícula viral, chamada HA, hemaglutinina, e esse NA aqui, que é da neuraminidase. É da onde vem o nome, justamente H5N1 e o H9N2 é dessas proteínas, porque existe o H1N1 que infecta, por exemplo, os humanos e assim por diante. E aí a gente já se localizou aqui o porquê desse H, porquê desse N, tá? Como eu falei para vocês, a taxa de mortalidade da gripe aviária é muito alta, de 50%. É como se fosse jogar uma moeda para cima e para baixo, cara ou coroa. Então assim, não é uma gripe comum. Embora os sintomas
seja de uma gripe, a doença progride até você ter uma insuficiência respiratória e causar então a morte do paciente. E o tratamento, pessoal, é muito parecido com o que se faria numa gripe, só que a gente sabe que no Brasil não se usa tratamento muito específico para o vírus influenza, não é muito comum, mas acredita-se que seria efetivo contra esse tipo de gripe, tá? Por exemplo, Tamiflu. Qual que são as chances de uma pandemia e como que ela seria? Seria catastrófica, né? Porque se espalharia entre os aves, alguns outros animais, entre os humanos, e a gente não conseguiria controlar isso tão bem porque as aves vão estar migrando. Olha que loucura. Sem falar na catástrofe de mortalidade, seria muito tenebrosa e causaria perca populacional muito grande nos seres humanos. E, infelizmente, não teria assim a vacina para se tomar agora. O Butantan tá começando a fazer vacina para caso esse cenário venha a atingir. A gente já tem vacina no mundo? Sim, já temos vacinas licenciadas, poucas, e não sabemos se o vírus vier a mutar, qual seria a eficiência dessas vacinas. Então, pessoal, em conclusão, a gripe aviária, ela não é uma doença tão preocupante no atual momento, embora o risco existe, e aí, dependendo se o risco vier a se concretizar, aí sim, pode ser muito assimétrico de como vai ser como lidar com a pandemia de gripe aviária. Talvez ela não venha agora, talvez a gente controle e a gente faça a nossa parte no Brasil, mas acredita-se que talvez um dia a gente vai ter esse tipo de doenças transmitindo de aves para humanos com mais frequência ou de humanos para humanos. E aí nesse dia a gente espera estar preparado com a tecnologia, né? Por exemplo, vacina de mRNA que dá para ser feita com uma certa velocidade, muito efetiva, para lidar com esse tipo de pandemia no futuro. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que tenha sido informativo para vocês. Deixe seu like aqui e a gente vai se falando. É isso aí, pessoal. É nóis.